Na verdade, o restaurante escola ele passou formalmente para a UDESC, né, em abril de 2017. Né? Quando ele passou para né, a gente começou a fazer uma série de trabalhos de teste, de equipamentos, avaliação da infraestrutura, né, e uma das primeiras providências que a gente fez foi chamar o Corpo de Bombeiros para fazer uma vistoria local, né, para a gente conseguir o habite e poder começar a trabalhar. A prefeitura foi lá e indeferiu esse habite em final de maio, né, porque, na verdade, existe uma série de adaptações e de obras que precisam ser feitas, principalmente na cozinha didática, né, antes que a gente pudesse começar a usar. Então, a gente pegou essa vistoria, né, esse laudo, e chamou o pessoal da engenharia da UDESC para que eles fossem lá e vissem os serviços que precisavam ser feitos. Antes deles virem, eles me solicitaram as plantas aprovadas, as plantas baixas, as plantas da parte elétrica, hidráulica, tudo, e eu fui até a prefeitura solicitar isso. Né? E depois de um bom tempo, né, acho que foram uns 2, 3 meses, a gente recebeu uma comunicação da secretária Silvânia, né, que a Prefeitura Municipal de Laguna não possuía nenhuma planta impressa, assinada e aprovada do restaurante escola. Não havia planta da estrutura que está construída aqui e era da Prefeitura até então? Até então, não havia nenhuma planta impressa e aprovada. O setor de engenharia da UDESC, ele não poderia fazer nenhuma obra sem ter as plantas, obviamente. Né? Então, nós tivemos que... a gente pediu para o nosso escritório de cooperação técnica que fosse lá e fizesse as plantas, né, de como se encontra a obra. Então, o arquiteto, né, professor Jader Mondo, ele foi até lá e começou os trabalhos. Uma vez que ele conseguiu fazer todas as plantas de como que está a situação agora, a gente encaminhou isso para a prefeitura, né? A prefeitura aprovou essas plantas e, com isso, a gente pôde enviar tudo isso para o pessoal da engenharia para que eles fossem lá e fizessem a avaliação. Aí, essa carta, ela veio para nós no final de 2017. E a gente só conseguiu as plantas para enviar para o setor de engenharia em janeiro de 2018, que foi ano passado. Aí depois, o pessoal da engenharia veio aqui e eles constataram inúmeras irregularidades na construção e na estruturação que elas deveriam ser sanadas antes que a gente pensasse de fazer qualquer tipo de atividade ali. Eles separaram isso em 13 pontos, né? Os mais complicados são a instalação de gás, em que a gente simplesmente não tem ideia de como que está isso, é tudo subterrâneo, né? Então isso tudo precisa ser refeito, né? Se tivesse a planta, ficaria mais fácil? A planta, a gente não tem a planta do sistema de gás, né? Ninguém sabe como que foi feito, né? Então a gente não sabe nem o caminho, né? Mas enfim, isso é uma coisa que a gente vai fazer os testes e tudo, né? E então isso é uma parte complicada. Toda a instalação externa, ela está vencida, na verdade, né? E quando foi instalado, por exemplo, aqui é um tubinho de gás, ele está completamente retorcido. Então o gás não passa por nenhum desses sistemas, né? Outra coisa é que a gente precisa vir ventilações naturais dentro da cozinha por causa do gás, né? O gás é pesado, ele desce, então a gente tem que ter um sistema que não existia na parte da cozinha, né? A outra coisa também que muito do que, na verdade, tudo isso só foi colocado na cozinha. Nada nunca foi usado, nada nunca foi testado. Então a gente tem os problemas, né? Por exemplo, na parte central a gente tem uma ilha para cozimento, né? Essa ilha, ela tem um exaustor em cima, né? E tá tudo, na verdade, só pendurado. Mas o exaustor, ele tem um motor de funcionamento dentro da cozinha. Então, quando você liga esse sistema de exaustor, você fica praticamente surdo ali dentro. Então, a gente vai ter que retirar isso, colocar para fora. Outra questão é que todo o sistema de exaustão, ele foi colocado abaixo do sistema de iluminação. Então, de noite, a gente liga as luzes e não enxerga absolutamente nada. Então, nós vamos ter que descer todo o sistema de iluminação. E isso são algumas coisas que inviabilizam, né, qualquer atividade. A parte de gás, ela tem a questão da segurança, né? A gente tem que fazer uma série de testes antes que o bombeiro aprove. Por exemplo, na ilha de cozimento, a gente tem uma parte central em que tem a parte elétrica, né, e a parte de interrompimento de gás e muitas coisas em tubos de PVC. Isso aqui, com o calor, vai derreter. Se eu tiver algum problema, como que nós vamos ter acesso para desligar o gás? Então,
Então, na verdade, tudo isso vai precisar ser refeito. E isso tem um custo, obviamente, né? A gente tem a readequação, mas são coisas mais simples, né? Mas as esquadrias, por exemplo, todas as janelas têm que ter tela para a gente poder cozinhar, para poder fazer qualquer atividade que envolva alimentos ali dentro, né? Instalação elétrica também, elas não são adequadas, né? Então, esse aqui é o quadro de energia, né? Então, a gente ligou a câmera fria para ver ela funcionando. No que a gente ligou outro equipamento, houve uma explosão, quer dizer, o sistema não suportou a ligação de 2 equipamentos, né? A gente tem equipamentos ali dentro que são de alta demanda de energia, né? A gente tem um forno combinado, que vai ter que ter uma instalação elétrica específica para ele. Gerador, de repente? Na verdade, vai ter que... gerador assim nem tanto. Mas tudo isso vai ter que ter uma instalação adequada, específica. Então, a gente tem que ver a demanda de vários dos equipamentos, tem que ver a demanda de energia, né? E depois a gente colocar as instalações elétricas de acordo. E é isso que a equipe de engenharia da UDESC já fez. Para a implantação do curso de gastronomia, o curso a gente fez a parte escrita, digamos, o projeto. Alimenta, tudo. Exatamente, está tudo isso pronto, né? Mas a UDESC, para implementar o curso de gastronomia, ela precisa fazer a contratação de professores. E essa contratação é de longo prazo, não é só, né? E para ela fazer isso, hoje, ela não tem condições por causa a gente tem um teto, né, de gasto com os professores e a gente está muito próximo, né? Então, para que isso acontecesse, o governador deveria aumentar a alíquota de repasse para a UDESC, né? O duodécimo, exatamente, né? E daí foi feito o cálculo de quanto seria esse aumento, né? Mas o governador, na época, ele não aprovou. Então, sem essa aprovação, a gente não tem como implementar o curso. Não abre curso, não contrata professores. Não, exatamente. Tá. E a estrutura que, após reformada, ela vai abrigar qual finalidade? Então, ela já abriga as nossas finalidades associadas ao curso de engenharia de pesca. Então, nós temos lá dentro um laboratório de ciência e tecnologia do pescado. A gente tem aulas lá. Na verdade, a gente tem aulas práticas. Eu dou aulas práticas na disciplina de extensão pesqueira, né? E outro professor também dá as aulas práticas na parte de tecnologia do pescado. Então, a gente não usa a infraestrutura de gás, porque a gente não pode. A cozinha a gente usa sem o gás. Então, mas a gente tem usado para as nossas aulas, né? Então, as nossas aulas de inspeção sanitária, tecnologia do pescado, elas têm ocorrido lá. Mas a gente não tem aberto aulas para o público externo exatamente enquanto a gente não resolve essas questões de segurança e a reforma em si. Para esclarecer os ouvintes, então, que estão fazendo essa denúncia de que a estrutura não está sendo utilizada, ela não está sendo utilizada para a finalidade a qual ela foi construída, mas ela tem um outro direcionamento que vocês acabam utilizando aqui para o estudo. Seria nesse sentido? Seria nesse sentido. Na verdade, quando houve a cessão de uso dessa estrutura para o UDESC, né, não foi feito nada com relação à gastronomia em si, né? Nós temos a função de utilizar esse espaço para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, que são inerentes aos nossos cursos, aos cursos que a gente tem agora, né? Obviamente que tecnologia do pescado envolve cursos, né, de diferentes espécies menos aproveitadas e tudo, né? Mas na verdade a seção de uso ela detalha que a estrutura deve ser usada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da própria universidade. E é isso que a gente tem feito até o momento. Então, agora a gente conseguiu, né? A reitoria aprovou, conseguimos... Até os orçamentos é muito difícil da gente conseguir, porque as empresas aqui de Laguna não têm toda a gama de especialidades que a gente precisava para a reforma. Mas agora a gente já conseguiu isso, né? E o projeto já foi para licitação, né? Assim que a gente tiver o resultado dessa licitação, as reformas elas vão ocorrer e a gente vai ter o restaurante escola em perfeito estado para ser usado. Mesmo que a gente não tenha conseguido aprovar o curso de graduação em gastronomia, a gente vai sim fazer cursos para o público externo, né? Cursos que envolvem principalmente a área da gastronomia local, da ecogastronomia, da promoção, curso de extensão, exatamente, cursos de capacitação, parcerias com outras instituições, que foi o que nós fizemos no início, né? Principalmente com o IFSC, né? Que tem vários cursos voltados a essa área, mas que a gente
gente fez a parceria, na verdade, mas a gente não pode implementar exatamente porque a gente não pode ser irresponsável, né, de começar algum tipo de curso num local que não tem aprovação do Corpo de Bombeiros, né? E não só aprovação de Corpo de Bombeiros, a gente precisa de licença ambiental, a gente precisa de uma série de coisas que demandam tempo. Eu acho que está indo bem, na verdade, né? Foi uma surpresa para a gente o quanto de obras precisava e quanto de entraves, né? Vocês sabem que o governo sempre tem que prever o orçamento, né? A universidade tem que prever seu orçamento com um ano de antecedência, né? E um ano de antecedência a gente sabia que a gente teria que mexer, mas a gente não tinha ideia do quanto, né? Então, em 2018 a gente conseguiu efetivamente fazer todos os projetos, né? Conseguiu saber mais ou menos o montante, né? Eu não tenho esse montante ainda está com o pessoal da engenharia, né? E para agora, 2019, a gente fazer a obra e efetivamente começar a usar essa estrutura, né? Também, né? Em prol da comunidade de Laguna.